Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 6 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato para se inscrever aqui no meu canal no YouTube, canal Dalto Vieira Investe, aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem que vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever gratuitamente no canal. Lembrando que se você desejar receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações de compra e venda, as carteiras de ações que eu disponibilizo e as informações relevantes durante cada pregão, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre o Ibovespa, futuros mini índice mini dólar. Depois eu volto para as ações falando de PTR4, Vale 3, BRAP 4, STBP 3, Rent 3, BBDC 4, Raio 3 e BRFS3. Começando pelo Ibovespa, no pregão de hoje a gente teve aqui uma queda de 0,35%, volatilidade maior. O Ibov abriu, foi lá em cima, voltou forte para baixo, enfim. Ibov segue na sua tendência de alta. Para mudar a tendência no gráfico diário, precisa perder essa região. Então ficou com o candle passado era um candle de definição, o candle de hoje também, apesar da queda de 0,35% que está dentro do leilão de fechamento, pode alterar um pouco, a gente tem aqui um candle de definição, sombra superior, sombra inferior, então em definição por parte de compradores e vendedores. O fato é que a tendência de alta permanecida, enquanto no curto prazo, enquanto não perder 106,355, segue em tendência de alta o Ibov. Se eu olhar para o gráfico de 60 minutos, deu uma bagunçada, até mesmo em termos de tendência, né? Vem aqui para cima, recuperou a tendência, volta para baixo, perde a tendência e agora está com a tendência basicamente indefinida, brigando aqui com essa região para ver se fica acima ou abaixo. Nesse momento está abaixo desse patamar aqui, que é um patamar de suporte, aqui era resistência para trás, aqui virou patamar de suporte, agora de novo é resistência. Então acima dessa região aí, trabalhando mais acima dessa região de 108,400, fica com a perspectiva de curtíssimo prazo um pouco mais para cima. Abaixo, perspectiva um pouco mais de queda ou mesmo de lateralização do Ibovespa. Nos futuros, no pregão de hoje, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha, eu agradeço de imediato. Gráfico de 60 minutos em definição, aquela região lá que eu já tinha mostrado nos pregões anteriores. Volta aqui para cima, dá uma pancada para baixo, tenta se recuperar, não consegue, volta aqui para baixo, enfim, está abaixo dessa região, mas dentro do movimento de subida. Abriu caindo, próximo pregão, abriu aqui para baixo, vai ficar mais para se trabalhar na ponta vendedora, topos descendentes, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para abriu para baixo principalmente de 108,745. Fica mais para buscar a venda de topo descendente ou pivô de baixo abaixo dessa região ou melhor ainda abaixo até do patamar de 108,660. Abriu para cima dessa região aqui, uma região que vai basicamente de 108,945 até um patamar aqui na casa de 108,945 até um patamar na casa dos 109,030, abriu para cima, fez fundo ascendente ou pivô de alta, mais para se buscar a operação na ponta compradora de day trade. No dólar, no dia de hoje, nós tivemos um dia forte de alta, saindo da lateralização forte para cima e vindo para cima dessa região aqui, que era uma região, deixa eu até tirar a questão do ajuste, que era uma região aqui de fundos anteriores. Lembra aquela região que eu falava que era uma região importante dos 4,058 a 4,065? Veio para cima desse patamar, bastante força compradora, alta de 2,11%, gráfico de 60 minutos, tendência de alta. Está em tendência de alta, olhando aqui, tendência de alta por ter gerado esse belo pivô de alta. Só que chega aqui em cima, gera um topo basicamente no nível do topo anterior. É como se fosse, eu não considero muito como um topo duplo, porque basicamente como se tivesse sido todo um movimento aqui para cima que gera agora um processo de correção em cima desse patamar. Está dentro de um movimento de queda no G60 e afastado da média. Logo, para o próximo pregão, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora, tentando pegar aqui um movimento de queda que pode buscar a média que está na faixa dos 4,056 ou mesmo um suportezinho ali na faixa dos 4,055,50. No gráfico, se abrir subindo, foco maior em buscar a operação na ponta compradora de fundo ascendente ou de pivô de alta. Melhor ainda se for de fundo ascendente, porque já tem movimento um pouco mais para cima aqui no gráfico de 60 minutos. Então, abriu para baixo, foco maior em operação na ponta vendedora, tentando pegar uma parte desse movimento de queda através de um gráfico de menor periodicidade.
Seguindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou uma volatilidade realmente gigantesca, uma volatilidade grande. Só para você ter uma ideia, a volatilidade da Petro aqui pelo True Range, R$ 1,12, já considerando o pregão de hoje. Até o pregão de ontem era 0,92 centavos, enfim, 92 centavos. E aqui nós temos no dia de hoje R$ 2,60. R$ 2,60 é um patamar ali, uma volatilidade que é mais do que 2 vezes a volatilidade média. Então nós temos aí uma região muito forte, aqui de... Só um instante, por favor. Uns alarmes aqui tocando para mim, de forma atrasada, vamos dizer assim. Agora vamos pegar aqui, voltando aqui para o gráfico diário da Petro. Para gerar a continuidade da tendência, um sinal de força da Petro seria um fundo ascendente. Só que entrar comprando aqui esse fundo ascendente com stop aqui embaixo fica bem desconfortável essa entrada. Teria que buscar a entrada um pouquinho mais abaixo, de redução dessa volatilidade para buscar uma compra de fundo ascendente, ou usar um gráfico de 60 minutos para se buscar algum tipo de entrada através de algum candle de força aqui, para buscar a compra com stop abaixo de um candle de força no gráfico de 60 minutos. Então, nesse momento, a Petro, apesar de já estar fazendo um processo de correção, ainda não encaixa uma compra para mim em termos de swing trade, por conta de não trabalhar com stop muito longo aqui embaixo, se fosse comprar aqui com stop aqui nesse patamar, e um topo muito próximo, uma resistência muito próxima nessa ação. Então eu teria que buscar alternativas pelo gráfico intraday para se buscar uma compra até mesmo de day trade ou de swing trade na Petro a partir do próximo pregão. Lembrando que tem live aqui todo dia a partir das 10h45, só hoje que não teve. E a partir de amanhã, normalmente a partir das 10h45, live, que aí a gente atualiza aí a situação para Petro dentro do pregão para até day trade no pregão seguinte. Na Vale 3, o dia de hoje também de volatilidade, foi lá embaixo, perdeu a mínima do candle anterior, não voltou para baixo dessa região. Aqui, ó, aqui tem uma zona de resistência que agora tende a funcionar como patamar de suporte, bateu nessa região e deixou aqui a formação de um martelo. Mas ideal quando tem mais candles aqui para gerar essa formação de martelo. O fato é que se a ação superar essa região aqui, ó, se a ação superar esse patamar aqui de resistência, esse patamar aqui, isso representará uma força maior da tendência de alta de curto prazo desse papel, ou seja, o patamar de R$ 50,28 e R$ 50,30. Por que representará algo maior? Porque pelo gráfico semanal, a gente tem aqui o ativo. Deixa eu pegar aqui o gráfico semanal. Pelo gráfico semanal, a gente tem um ativo com a chance de gerar um pivô de alta. Tem a chance de gerar aqui um pivô de alta no gráfico semanal. Então, esse papel rompendo 50 e 30, reforça um pouco mais o cenário de tendência de alta, de força por parte do comprador, o cenário mais favorável para a ponta compradora. Olhando para o gráfico 60 minutos, gerou até um fundinho aqui no final do pregão, mas ainda dentro de uma zona de resistência. Então vai ser muito importante o rompimento desse patamar. Se o ativo gerar aqui no gráfico diário um retorno do preço por mais alguns pregões, e parar em cima desse patamar aqui, gerar um sinal de fundo ascendente, isso gera um sinal bem positivo para se buscar uma operação de compra em cima de Vale 3. Só um instante. Voltando aqui. BRAP4 no pregão de hoje acionou nossa saída, o stop de proteção. Eu reposicionei o stop, ela já tinha feito um movimento para cima, reposicionei o stop aqui abaixo da mínima do pregão anterior. Um stop de proteção, já tinha gerado uma relação superior a 1:1 e ela hoje acionou nossa saída e fechou na máxima do dia com alta de 0,48%. Essa operação a mesma forma que eu falei da Vale 3, a BRAP4 também aumenta a chance de continuar a sua tendência de alta, de evoluir mais essa tendência de alta se romper essa máxima aqui. Ó. Seria até uma alternativa de buscar uma nova entrada, o stop ficaria um pouco mais mal protegido, teria que ficar protegido apenas por esse topo anterior, para se buscar essa entrada na superação dos R$ 33,44. Tá? Então, isso seria uma forma aí de entrada em cima desse ativo, voltar para uma possível compra na BRAP4. Dados de encerramento dessa operação: ganho de 0,46% e evolução de 0,1% do capital total. STBP3, seguimos na posição compradora no papel e ela fechou com alta de 1,67%. O stop foi reposicionado para 7,06, mas a partir do próximo pregão o stop pode evoluir para R$ 7,10.
Seguindo para a Rent 3, que nós temos uma posição em aberto na ponta vendedora, ela fechou aqui estável, mais 0,02%. O stop pode ficar aqui um stop bem curto agora para a nossa operação de venda acima da máxima desse candle aqui, se superar os R$ 42,58 a partir do próximo pregão. Isso tudo vai ser comunicado dentro do canal DV Invest no Telegram. BBDC4, recomendei compra no pregão de hoje na superação da máxima desse candle, ou seja, ela gerou um movimento de correção, chegou a bater ali na zona de topos anteriores, esse primeiro topo, e não chegou nesse segundo topo, e voltou para cima da média, e se oscilasse acima da máxima desse candle, com uma formação até de um martelo, aumentaria a chance de poder gerar um movimento de subida a favor da tendência de alta de curto prazo, da tendência de alta de médio prazo, a favor do movimento de subida do gráfico semanal. Fechou o pregão de hoje com queda de 0,54%, não fechou abaixo da média. Então, por enquanto, o nosso stop está aqui embaixo, em cima dessa operação, com entrada aqui nesse nível, que foi na faixa ali dos R$ 35,48, passando aqui os dados da entrada, R$ 35,48, stop 34,74, isso gera um risco de 2,09%, alocando 18% do capital total e buscando um objetivo na faixa dos R$ 36,96. Raio 3, pregão de hoje, boa alta de 2,57%, a ação veio bater no patamar de fundos anteriores, que funciona agora como patamar de resistência. Estava aqui de forma lateral, uma indefinição da sua tendência e agora gera uma saída dessa região. Existe a primeira possibilidade de entrada, vou comprar esse candle aqui, a superação até da máxima desse candle, trabalhar com stop aqui nesse patamar. Só que qual é o porém, vamos dizer assim, dessa entrada? Porque a projeção desse risco vai encaixar com 3 topos anteriores em relação aos ganhos de 1 para 1. Então, algo que seria interessante de acontecer, se a gente olhar para o gráfico 60 minutos que está dentro de um processo de correção, caso ocorra um movimento aqui um pouco maior para baixo, gere no próximo pregão alguma sinalização de alta, daria para se trabalhar com stop mais curto e aí sim ter uma melhor relação risco-ganho para essa zona aqui de resistência, que começa na casa lá dos R$ 24,25 e se estende ali basicamente para um patamar de R$ 24,50. Então, um ativo que eu vou ficar de olho aí a partir do próximo pregão, olhando um pouco mais para o gráfico 60 minutos, mas lembrando, para quem está comprando rompimento de resistência com candle de força, também é uma alternativa de entrada com stop abaixo da mínima de hoje, que ficou em 23,08, o stop ficaria então em 23,07. BRFS3, pregão de hoje, queda de 2,87%, formação de topo descendente. Esse ativo, naquela questão que eu mencionei aqui na Raio 3, ó, que tem um tetozinho, ó, esse teto aqui, que virou resistência e ficou uma sombra aqui superior no candle, na Brasil Foods, o ativo tem um teto aqui nessa faixa de preço. Olha só o tempo que ficou aqui parado, deu uma parada aqui nesses 3 pregões, tentando se sustentar acima para gerar sinalização de alta, não conseguiu, até gerou aqui um martelo e não conseguiu evoluir. Vem para baixo e agora essa região está funcionando como resistência. E nessa região de resistência gerou um sinal de baixa, um engolfo de baixa em cima de um hangman, um homem enforcado, que é esse candle aqui. Dalton, o que é esse engolfo de baixa? O que é esse hangman? Aqui no canal, no meu canal no YouTube, pesquisa sobre esses 2 padrões, hangman, que seria o homem enforcado, e também pesquisa sobre o padrão ali de engolfo de baixa. Vocês vão entender o que é esse padrão gráfico, um padrão baixista dos candles. Gerou a sinalização para baixo, então aumentou a probabilidade de queda. Basicamente, Brasil Foods, em termos de swing trade, para a ponta compradora, o meu maior interesse seria buscar a compra nesse ativo acima desse patamar, ou seja, o preço volta para cima desse patamar e passa a gerar sinalização de alta acima, no mínimo, da região em torno dos 36,50. Melhor ainda que ela tem outro teto, isso aqui é o primeiro teto, que vem aqui de trás, vem desse fundo, vem dessa parada aqui e aqui resistência. O outro teto está aqui nesse nível. Então, outro patamar de Brasil Foods que também eu vejo com relevância para demonstrar força por os compradores é essa região aqui, ó, em torno dos 37,75. Mas, por enquanto, o viés é de baixa nesse papel. Viés mais para baixo, o preço se sustentando no gráfico semanal abaixo da média móvel de 13 períodos, dentro do movimento de queda. Então, por enquanto, ainda está ruim o cenário para a ponta compradora em cima de Brasil Foods. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.